Jeremias, capítulo 33, verso 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias foi um profeta em Judá, já no reino dividido, nos últimos dias, no final desse reino, quando Deus já havia anunciado que iria levar esse povo cativo para a Babilônia, quando Deus já havia anunciado que levantaria a Babilônia para julgar e para disciplinar o seu povo, que se envolveu com idolatria, afastou o seu coração do seu Senhor. Jeremias vivia sob constante ameaça, não só Jeremias, mas todo o povo, da invasão babilônica. Jerusalém seria sitiada, destruída e muitos levados ao exílio. Jeremias era de uma família sacerdotal. Ele ficou conhecido como o profeta chorão por sua profunda dor pelo pecado do povo. Sofreu prisão, censura, rejeição, mas se manteve fiel à missão dada por Deus de chamar ao arrependimento, de proclamar a verdade e de chamar o coração desse povo de volta ao seu Senhor. Jeremias anuncia a Cristo, de forma que a ele foi revelado e ele profetizou a respeito da nova aliança em Cristo Jesus. Assim como Jeremias intercedia, Cristo hoje é o intercessor que nós temos diante do Pai. A gente vê ao longo de toda a narrativa que Jeremias escreve, momentos de intercessão, momentos de oração, momento de choro, pedidos de perdão. Jeremias está o tempo todo intercedendo a Deus pelo povo. E esse ofício de profeta, de sacerdote, é um ofício que aponta para o ofício verdadeiro e completo em Cristo Jesus. Jeremias escreveu esse livro, e esse livro tem como objetivo, como alvo, chamar Judá ao arrependimento, revelar a justiça e a misericórdia de Deus e anunciar a esperança futura, mesmo em meio à ruína. O destaque teológico que nós encontramos nesse livro é o fato de que Deus é acessível, está acessível por meio de oração verdadeira. A oração é essa coisa grátis, simples e desafiadora que nos coloca diante de Deus em fala e coloca os ouvidos de Deus disponíveis a ouvir as nossas orações, se nós o estamos ouvindo, se nós o estamos buscando responder. A palavra de Deus diz que aqueles que rejeitam ouvir a instrução ou a palavra do Senhor, até as suas orações serão rejeitadas. O apóstolo Pedro também ensina que aqueles homens que não tratam suas esposas com dignidade, até as suas orações serão rejeitadas. Existem certas atitudes de rebeldia e rebelião que impedem as nossas orações, mas de forma geral e ampla, Deus está interessado e sempre voltado para um coração sincero e contrito. A revelação divina depende da iniciativa soberana de Deus. Nesse livro fica muito claro que é Deus que chama, é Deus que se revela, é Deus que se mostra, é Deus que dá todos os primeiros passos, todos os passos necessários e concede fé para que o homem responda a Deus. Nesse livro nós temos um destaque importante, que é o fato de que o clamor sincero é um instrumento para a gente discernir os propósitos de Deus. Clamar a Deus de forma honesta, fiel, confiante, nos fará ter cada vez mais entendimento de sua vontade, de seus propósitos com as nossas dificuldades. E Jeremias é muito eficaz nessa exposição. Eu preparei 3 perguntas para você, para mim e para você, diante desse versículo que é tão conhecido, tão emblemático, tão importante na narrativa bíblica. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, Deus é esse que está querendo ouvir o clamor, que é essa expressão visceral da nossa interioridade, e está disposto a ouvir e participar da nossa existência hoje. As 3 perguntas são: primeira, o que você precisa clamar a Deus hoje, crendo que Ele ouve? Muitas vezes, nós temos situações e problemas e dificuldades, e com muita facilidade nós clamamos a um parente, nós clamamos a um líder,
nós clamamos a um colega de trabalho, nós muitas vezes reclamamos, ou muitas vezes murmuramos, ou muitas vezes nos envolvemos em muitos lamentos, mas não em clamor e oração a Deus. Esse versículo é um chamado a nos voltarmos ao Senhor, que é de onde vêm todas as virtudes, que é em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Em Cristo está a nossa confiança, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Mas muitas vezes temos buscado e clamado a outros. Hoje o Senhor nos chama a clamar a Ele. Então a pergunta é: o que você precisa clamar a Deus hoje, crendo que Ele te ouve? Segunda pergunta: há algo em sua vida que precisa ser revelado pela luz da palavra? Porque Deus é esse que está dizendo: e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Há algo em mim e na sua vida que precisa receber a luz da palavra? E a luz, ela muitas vezes esquenta, a luz, no sentido aqui de acolhimento, né? A luz, ela muitas vezes afasta as trevas. Será que há em nossas emoções, em nossos intelectos, em nossas decisões, trevas que precisam ser afastadas pela revelação da luz da palavra de Deus? A luz, ela mostra o caminho. Será que estamos hoje em dificuldade de escolhas, em dúvidas, em demandas de como, porquê, quando, e nós não temos buscado a Deus? Esse é um versículo que nos chama a buscar a Deus, esperando nele a resposta, confiando nele a nossa decisão. Por fim, você confia que mesmo no juízo, Deus é capaz de te dar esperança? Por que eu pergunto isso? Nesse texto, nós temos Deus julgando o seu povo. Esse povo está passando por um período de temor e logo vai ser levado cativo por um outro povo que Deus mesmo levantou para disciplinar essa nação por sua idolatria e desconfiança e incredulidade. Muitas vezes nós estamos sofrendo consequências de nossos pecados e erros e nos falta o principal, que é a consciência de que Deus está no controle, de que Deus disciplina quem ama, de que Deus corrige aqueles a quem quer ver bem, de que Deus. Jesus deixa muito claro que a, a árvore que dá fruto, ela é podada para que dê ainda mais fruto. Então, muitas das dificuldades que nós passamos são escola, são pedagógicos de Deus para o nosso aprendizado, amadurecimento, para que a perseverança tenha ação completa em nossas vidas e sejamos completamente edificados. Acontece que, mesmo no juízo, Deus estava revelando a esse povo esperança. E cabe a nós encontrar a nossa esperança em Deus, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a perseguições, dores, doenças, luto, tristeza, incapacidades, limitações. O Senhor nos chama a confiar nele e somente nele, no dia bom e no dia mau. O Senhor Jesus nos abençoe com graça para orar, para insistir no cuidado devocional com das nossas almas, que o Senhor nos dê disciplina para insistir em buscá-lo e persegui-lo, amando Ele com todas as nossas forças, o nosso entendimento e com as nossas decisões. O Senhor Jesus te abençoe.